O objetivo do vídeo de hoje é como fazer para deixar o seu site mais criativo, te apresentando dois elementos. O primeiro é o efeito do vidro desfocado, ou glassmorphismo, um efeito muito interessante que foi aplicado aqui nessa página, uma página interna do site que realçou e deu muito mais criatividade ao projeto. E se você não sabe criar esse efeito no código CSS, não se preocupa porque eu vou te apresentar uma ferramenta online muito interessante que agiliza bastante esse trabalho para você. Ficou interessado? Então vem pro vídeo. Calma, mas antes de começar o tutorial eu tenho um recado para te dar que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Estou liberando aqui o meu mini curso gratuito de WordPress Elementor, onde eu te ensino parte do meu processo de criação de sites institucionais completo, o processo completo para que você possa criar o seu primeiro site aí já nessa semana. Não perca tempo, é gratuito e o melhor de tudo, depois que você se inscrever, de bônus você vai poder baixar o projeto completo e utilizar aí no seu dia a dia. Então, corre, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo, se inscreva gratuitamente, baixa o bônus e já coloque em prática nessa primeira semana aí tudo que você aprender e já começa aí trabalhando nesse mercado de criação de sites que está super aquecido. Vem que eu estou te esperando. Então, para começar, eu vou utilizar aqui o projeto do Bueno Build, que é um projeto que a gente já veio abordando em outros vídeos anteriores aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição um link para que você possa assistir o projeto de agendamento online usando os plugins da Crocoblock, o Jet Engine e o Jet Appointments. Então, com esses dois plugins, a gente consegue realizar um sistema de agendamento dentro de um site WordPress de uma maneira muito simples, bem interessante, vale muito a pena você conferir. Então, pegando aqui o enredo do site do Bueno Build, eu tenho a página da empresa e como que a gente pode utilizar dessa ferramenta para deixar o site mais interessante. Essa página aqui é uma página bem simples. Observe que ela não tem muito diferencial, é uma página simples, textos e etc. Mas utilizando a ferramenta da UI Glass Generator, eu vou utilizar esse conceito aqui do glassmorphismo para poder deixar mais interessante essa página e deixar mais criativo esse projeto. Então, se você tem um site que está um pouco assim monótono, qual que é um dos recursos que você pode utilizar para deixar ele mais bacana, mais criativo? Esse do glassmorphismo é um recurso que você pode deixar o seu site muito mais bonito e criativo. Então, o que eu vou fazer? A ideia é colocar uma imagem aqui de fundo, certo? E esses cards em branco, eu vou colocar esse efeito de fundo de vidro esfumaçado, embaçado, que vai ressaltar ainda mais a mensagem que está dentro desses três boxes aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é começar editando aqui essa seção, tá certo? Veja que eu coloquei aqui um divisor, Então eu vou tirar esse divisor daqui de cima e vou colocar ele nessa parte aqui de dentro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adaptar esse layout. Então a ideia desse tutorial é você pegar o seu site ou o site de um cliente que já está funcionando, ou está em processo de criação e fazer uma edição nele para deixar ele mais interessante ainda. Então saca só o que eu vou fazer. Vou começar fazendo a edição do que já existe aqui, então eu vou precisar adaptar alguns elementos, Então vou diminuir aqui um pouquinho para enxergar melhor aqui a tela. Vou editar aqui esse container de cima e esse efeito aqui, de divisória toda criativa, disruptiva, eu consigo encontrar ela aqui na aba estilo, na última opção divisor de forma. E como eu estou trabalhando na parte de baixo desse container, eu venho aqui na aba inferior e aqui está o efeito aplicado. Então eu vou alterar aqui, vou colocar nenhum e aí fica retinho. Veja só, ficou um site padrão tradicional com pouca criatividade.
Então, como eu quero deixar esse projeto mais criativo, o objetivo é dar um up no visual dele, eu vou manter esse efeito, só que eu vou colocar aqui, ó, nesse container. Então, eu vou vir aqui no mesmo local, estilo, divisor de forma, só que agora eu vou trabalhar na parte superior. Eu venho aqui em tipo, inclinação, e agora eu tenho o efeito aplicado. Só que veja só um detalhe, ele está no branco e aqui eu estou com um cinza levemente. Então eu preciso colocar na mesma cor. E eu venho aqui, ó, em cor e eu escolho a cor que eu estou utilizando como padrão. Um outro detalhe é que está muito inclinado, está muito íngreme. Então eu vou diminuir aqui a altura, eu vou colocar 50. Eu quero só um detalhe mesmo. E eu quero que essa inclinação seja ao contrário, então vou vir aqui em girar e clico sim. Ela rotacionou, né? Deu um flip e aí a inclinação começa grande e vai diminuindo. Então, basicamente, esse é o primeiro passo. Agora, na parte inferior, eu também tenho uma inclinação e essa já está do jeito que eu quero, então eu vou manter. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento interno para que não fique tão apertado e eu consiga ver mais desse efeito. Então, eu vou vir aqui em avançado, lembrando que eu ainda estou com esse container aqui, ó, habilitado. Eu tenho um padding superior de 80 e o inferior de 80 também. Então, eu vou colocar 120 em ambos, porque eu quero ver o efeito com mais destaque e eu vou colocar uma imagem de fundo aqui para realçar o efeito do vidro desfocado que eu vou colocar aqui, ó, certo? Então eu vou vir aqui, né? Ainda estou editando aqui, eu venho agora na aba estilo, eu venho aqui em imagem, clico aqui e eu já tenho a minha imagem separada. É uma imagem de fundo de um salão. Então tem todo um contexto aí por trás. O tamanho da imagem, né? Eu fiz um tamanho de 2184 por 1200 pixels, né? Então isso aí garante que essa imagem tenha qualidade e essa imagem não fique, né, muito pesada. Então eu vou adicionar ela aqui e olha só o efeito que já deu. Olha o tanto que ficou bacana. O visual já deu uma enriquecida absurda, né? Então, assim, o layout já ficou muito mais interessante. Só que tem alguns pontos que a gente precisa corrigir. Como, por exemplo, o título aqui, ó, sumiu. O texto aqui, ele deu uma leve desaparecida. Então, a gente precisa dar uma trabalhada nisso. Qual efeito que eu posso colocar agora nessa imagem? Primeira coisa é a gente configurar aqui, certo? Posição, centro. Eu vou centralizar ela. Anexo, eu mantenho o padrão. Repetir, eu vou colocar não repetir. E tamanho de exibição, eu vou colocar cobertura. Porque isso aí me garante que essa imagem ela vai estender e ocupar todo o espaço aqui. Mesmo se a pessoa estiver acessando de computadores maiores, né? Computador com um monitor muito grande ou laptop pequenininho, né? Então isso garante que a imagem não fique cortada aqui. Perfeito. Só que eu quero adicionar ainda mais um pouquinho, né? Um toque mais artístico. Então eu venho aqui em sobreposição de fundo e eu vou adicionar meio que uma retícula por cima transparente. Então eu vou vir aqui, ó, eu tenho já minhas cores padrões, eu tenho um cinza aqui, ó, e posso diminuir um pouquinho. Certo? Vamos ver se ficou legal? Ó, já ficou interessante, deu uma escurecida, já consigo ver mais aqui o texto, certo? Ou eu posso também utilizar, veja só, uma outra cor mais coerente com a identidade visual, que foi muito mais bacana, né? Essa escolha parece ser mais assertiva. Eu coloquei aqui uma cor, um tom meio pastel, né? E casou muito bem, então eu vou manter essa cor aqui. E o interessante é que ela está contrastando bastante com o branco, então vai dar para realçar o efeito do glassmorfismo aqui dentro do box, né? Dentro de cada um dos boxes, na verdade. Perfeito. Então agora eu vou trabalhar aqui, ó, para aumentar o contraste, certo? Então aqui eu vou aumentar um pouquinho mais o tom. Vou colocar aqui 45, eu acho que está bom. Vou editar aqui, ó, e vou colocar a cor do primeiro título. Eu vou colocar agora em um tom mais claro. E esse aqui de baixo eu vou colocar no branco.
Esse texto aqui também eu vou colocar no branco. Ó, na verdade não foi nem o branco 100%, foi um cinza mais baixinho. Eu vou até repetir esse cinza aqui, ó, porque aí ele segue a identidade que eu tenho. Muito bem. E eu tô achando esse texto muito grande, né? Eu vou diminuir um pouquinho essa caixa do texto, então eu venho aqui na aba avançado, editando, né? Opa, aqui ó, seleciono aqui o texto, venho na aba avançado, em layout, largura, eu vou colocar personalizado e vou fazer o seguinte, venho aqui ó, em porcento e vou colocar aqui mais ou menos uns 70 ou 80, ó. Porque aí diminui um pouquinho a caixa, facilita a leitura e deixa o texto, né, mais fechadinho, mais blocadinho. Perfeito. Só que ele está desalinhado aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa é alinhar o texto. Eu venho aqui, com ele ainda selecionado, eu venho aqui em estilo, alinhamento, centro. E agora eu preciso centralizar a caixa de texto em relação ao container. Então eu consigo isso vindo aqui no container. Eu venho aqui em layout. Ele já está no sentido coluna vertical, eu vou justificar do início, né, de cima para baixo e alinhar itens ao centro. Ó, agora ele ficou centralizado. Perfeito, isso aí já deu um toque a mais na mensagem, na criatividade do processo, né, do layout, então já ficou bem mais bacana. Agora é a hora da gente aplicar o efeito aqui dentro, né, de cada um desses boxes aqui. E como que eu faço isso? Eu vou, antes, né, de prosseguir, eu vou vir aqui, eu vou publicar, né, eu já vou salvar o que eu já tenho. E agora eu quero te apresentar essa ferramenta, a ferramenta do UI Glass Generator. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar. E essa ferramenta é uma ferramenta que eu utilizo bastante e recomendo para quem não sabe trabalhar ainda com CSS. Uma das grandes vantagens da gente trabalhar com WordPress e o Elementor, né, é dispensar a necessidade de conhecer HTML e CSS. Mas se você sabe CSS, é um grande avanço, vai te ajudar bastante. Agora, se você não sabe, não se preocupa, isso também não pode se tornar um limitador para você criar sites e essa ferramenta colabora nisso. Você consegue gerar esse efeito do glassmorfismo, né, do vidro esfumaçado, de diversas maneiras. Com várias configurações disponíveis, você consegue obter vários resultados aqui distintos. Olha só o tanto que é bacana. Aqui ele joga, né, o endereço de uma imagem. Você também pode pegar uma imagem aí online e jogar aqui, ó, que ele vai pegar, certo? Você pode mudar o tipo do background. Aqui ele está colocando uma imagem, mas você pode colocar aqui um gradiente. Olha só, você pode colocar uma imagem sólida, né? Aliás, uma cor sólida, só que aí a cor sólida você não consegue ver o efeito do embaçado aqui, né? Do desfocado. Então, por isso que eu recomendo ou imagem ou o gradiente. Ó, aqui você consegue mudar a cor do card. Veja só aqui, ó, eu tô com uma cor mais escura, quase um preto, né? É um cinza misturado com azul, certo? Bem escuro. Então você consegue mudar e no nosso caso a gente vai mudar, a gente vai colocar aqui, ó, quase branco, um cinza, perfeito. E aqui começa as opções de configurações e ajustes do embaçado, né? Então você consegue aqui, ó, diminuir o embaçado. Veja que a imagem aqui de fundo ela tá totalmente nítida. Se eu aumentar aqui o blur, ó, quanto mais eu aumento, mais desfocado vai ficando. Então é interessante você dosar bem aí, não apertar muito, porque senão fica bem estranho e acaba que perde, né, a elegância do efeito. Você também consegue controlar aqui, ó, a transparência. Veja só. Ele manteve, né, o desfoque, só que a cor branca ele sumiu totalmente, ó. Então você consegue aí trabalhar, né, com essa questão do desfoque. Eu vou deixar um pouquinho mais, ó, vou colocar aqui em 70. E em saturação você consegue deixar tudo preto e branco, né, o que está por trás, né. Então é bem bacana. Aqui na saturação eu mantenho sempre 100% para não exagerar,
100% a imagem com as cores normais e tá tranquilo. Aí logo mais embaixo eu tenho os tipos, né, de, digamos assim, de elementos que eu posso utilizar. Eu tenho aqui um card de membros, eu tenho aqui um profile card, né, que é aquele card de informações de usuários. Eu tenho aqui um de preço, ó. Eu tenho aqui um de produto. Eu tenho aqui um de fazer login. Então esses aqui são bastante interessantes. E para todos esses aqui você pode ver tanto na versão, né, com brilho, né, e sem cor, né, digamos assim, na versão dark mode ou não, ó. E do lado é onde está a fonte, onde você vai poder copiar e colar esse código CSS. Então, por isso que eu falei, você não precisa ficar refém do conhecimento de CSS ou não. Você pode muito bem pegar aqui. Ah, Fred, mas aqui já está configurado da maneira que está o elemento. Então, eu vou te mostrar o que você vai pegar para poder aproveitar o código que foi gerado aqui lá no seu projeto. Muito bem, como aqui a gente está trabalhando, né? Tanto faz qual desses elementos, tá? Eu vou colocar o member card aqui só porque foi o primeiro que apareceu. E ele é esse aqui, ó, card, ó. Ele até fala aqui, ó, Glass Morphism Card Effect, né? Então, o efeito do glassmorfismo no card. Então, eu vou copiar esse código que está aqui dentro de .card, certo? Eu vou copiar somente esse código aqui. Eu vou vir aqui no meu projeto, eu seleciono essa caixa de ícone aqui, perfeito? E eu vou editar aqui, ó, em avançado. Primeira coisa, essa caixa de ícone, eu tenho uma cor de background aplicada nela. Um plano de fundo, ó. Eu tenho uma cor aqui. Então, eu vou resetar para poder tirar essa cor, justamente porque o código que eu copiei já vem configurado uma cor de fundo. Então, eu venho aqui em personalizado. Eu venho aqui e escrevo selector, que é o código para informar ao Elementor que eu estou trabalhando com esse elemento. Então, eu vou vir aqui, ó, aperto para abrir, colchete, colchete não, chave, e eu dou um Enter. Automaticamente, ele já fecha aqui para mim. Então, eu preciso ter, né, escrito selector para falar para o Elementor que eu quero que o código que eu vou copiar vai modificar somente esse elemento aqui, ok? E aí eu abro chave e fecho chave. Ou seja, o código que eu vou passar, ele precisa ficar dentro dessas duas chaves. E agora eu colo aqui. Perfeito. Colei aqui, olha só o que aconteceu. Ele veio nessa cor aqui, ó. Não é a cor que a gente quer. Então eu vou precisar voltar lá no efeito, ó, e vou modificar. Vou colocar aqui quase branco. Ok, agora eu venho aqui, copio de novo, volto e copio por cima, ó, mantendo o selector e abre chave e fecha chave, eu altero só o que tem aqui dentro e colo. Pronto, olha só o efeito sendo aplicado. Muito bem, esse efeito aqui ainda não está do jeito que eu quero, então vamos voltar aqui, ó, e configurar mais. Eu vou deixar no totalmente branco, que eu quero bem branco. Eu estou achando o blur com muito blur, vou diminuir um pouquinho. A opacidade eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para 75. Agora eu vou copiar, vamos ver como é que vai ficar lá. Copiei, vou substituir somente aqui o código. Ó, já deu um contraste, vamos ver? Já ficou melhor. Só que ainda está muito embaçado, eu não consigo ver nem um pouquinho, tá só um borrão. Vou diminuir um pouquinho o blur, de 6, ó. Pronto. Vou copiar o código. Vou voltar aqui para edição. Seleciono somente aqui. É bem assim. Você vai alterando, certo? De acordo com a sua vontade, o jeito que você quer que fique, até chegar num resultado satisfatório. Olha só como que ficou esse efeito aqui. Eu acho que ficou bem bacana, ficou bem interessante,
certo? Agora eu preciso editar as informações aqui dentro para aumentar o contraste, porque eu diminuí a cor, a intensidade do branco, certo? Agora o branco aqui, por conta da opacidade, ficou meio marrom, um pouquinho mais claro, né? Então eu preciso aumentar o contraste. Primeira coisa é editar a cor do ícone e dos textos. Então, já que eu estou editando aqui essa caixa de ícone, né? Eu venho aqui em estilo, eu venho aqui em ícone e eu vou escolher uma cor mais escura para o ícone. Ó, esse marronzinho já ficou melhor, já deu um contraste maior. Lembrando sempre, né, desse quesito aí, dessa regrinha dentro de um dos parâmetros, né, do web design, que é o contraste. Você precisa ter um bom contraste na sua página para que ela dê um bom resultado e tenha uma aparência legal. Muito bem. Então eu vou vir aqui agora e vou mexer agora nas cores, aumentar um pouquinho a intensidade das cores do título e do texto. E para isso eu venho aqui na aba conteúdo, aqui em cor, eu vou aumentar só um pouquinho, ó. Aumentei. E aqui em cor também. Eu vou colocar a mesma cor, ó, 1D, 1D, 1D. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar 1D, 1D. E olha só, o efeito foi aplicado e ficou muito mais interessante. Gostou do resultado? Então, agora você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito, copiar e vir aqui nesse outro aqui, ó, e colar estilo. O estilo já é aplicado. Agora, se eu fizer nesse aqui, eu vou precisar fazer um ajuste, que é no tamanho. Justamente porque esses dois de cima, eles têm a largura de 45. E esse aqui de baixo, ele tem a largura de 100%, ó. Então, eu vou precisar fazer somente esse ajuste. Então, eu vou vir aqui, ó, colar estilo. E mesmo que ele tenha ficado assim, esticado, ele está esticado porque eu estou forçando ele aqui, ó, em tamanho, crescer. Então eu preciso de qualquer maneira colocar tamanho 100% total, que é o jeito certo, ok? E com isso eu consigo aí melhorar o design da minha página, que era uma página que estava um pouquinho monótona, agora ela ficou muito mais rica em design, em detalhes. Eu consegui dentro da página institucional mostrar detalhes da empresa, né, de uma maneira muito mais artística e elegante. Então é isso, eu espero que esse tutorial bem simples, né, e rápido tenha te ajudado a acrescentar mais criatividade e design aos seus projetos. Às vezes a gente não se preocupa muito com a aparência, né, das páginas internas do site, mas é muito importante a gente sempre estar atento a esses detalhes e a novas ferramentas que estão surgindo, né, permitindo aí com que a gente acrescente mais design, mais criatividade e agilidade ao processo, uma vez que essas ferramentas agilizam o nosso trabalho, a gente não precisa tanto, né, ficar refém aí dos códigos. Mesmo que você já saiba, eu mesmo já sei aplicar esse efeito, só que com essa ferramenta eu consigo um refinamento muito maior. Então eu só copiei, colei e agilizei todo o processo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdos assim ricos, né, para que você possa aumentar cada vez mais o nível dos seus trabalhos, se fortalecer aí no mercado e consequentemente, né, lucrar cada vez mais. Então, já me segue, favorita aí esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muito você e outras pessoas. Bom, vou encerrando por aqui e te vejo no próximo tutorial. Tchau!